Olá, hoje vamos falar de música e especialmente de música alemã. Meu convidado é humilde, alegre e muito perfeccionista. Natural de Três Passos, o filho da dona Heine e do seu Arthur trabalha na Rádio União há 31 anos. O marido da Lina e pai da Diana é operador de rádio e desde 2013 ele apresenta o programa Bandas e Músicas Alemãs, programa dominical com interação de ouvinte e a participação do personagem Hertha Klein. Hoje teremos uma conversa de peso com Egídio Mittelstädt. Falei certo, Egídio? Muito bem. Mittelstädt? Isso aí, tá muito certo. Sabe correto. que eu normalmente não tenho problema com sobrenome alemão, né? Sim. Mas esse teu sobrenome aqui me pegou de jeito. Esses... Em primeiro lugar, um bom dia, Seja boa muito noite. bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? É para mim um grande prazer, uma grande alegria poder participar desse seu programa, né? E realmente o sobrenome Mittelstädt, ele tem só 12 letras, né? É muitas consoantes, né? Então para muita gente é complicado para pronunciar. Ele não é um sobrenome tão comum na nossa região aqui. Não, ele não é tão comum. Tem, claro, em todas as partes, que veio da Alemanha, né, por tudo. Aqui no Brasil tem diversos estados, eu sei que temos também o... Tem muitos parentes por aí. Temos muitos parentes, né? Mittelstädt. Aqui, talvez, em Novo Hamburgo, quem sabe seja o único. Né? Então, e é curioso que é o típico sobrenome alemão, né? Cheio de consoantes, sim, né? Poucas vogais. Mittelstädt seria no meio da cidade, a tradução mais ou menos assim, no meio das cidades. Mittel é meio e Städt é cidade, cidades no meio das cidades. Que maravilha. É isso aí. Tu és natural de Três Passos. Sim, sim. Como é que veio parar aqui na nossa região, gente? Olha, eu depois de concluir o ensino fundamental lá na minha cidade, na minha terra natal, Três Passos, eu vim para Ibuti para fazer o ensino médio, né? O ensino médio, o curso de magistério e catequista, né? Tu é da comunidade evangélica? Isso, exatamente. Na comunidade evangélica, na ISLB, né? ISLB. Então é natural essa vinda, assim. Até hoje Sim. o Instituto de Ibuti recebe pessoas do Brasil inteiro. Né? Exatamente, né? O bacana foi assim, que era um internato, né? Então eu estudei ali em Ibuti durante 3 anos. E ainda é, né? Ainda é, né? Onde na época, então, eu acho que ainda é internato, onde eu pude ali conhecer e fazer amizade com muitos colegas vindos de outras cidades também, distantes que nem eu, vindo de outros estados, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo também, os capixabas, né? Aí foi muito legal isso, essa integração. Então, ali eu tive uma formação, né? Uma preparação para a vida, eu acho muito boa. Quão enriquecedor é isso versus quão desafiador é para um jovem de 15 anos, né? Exatamente, isso aí foi... Porque a escola em si, ela tem uma qualidade de ensino muito boa, né? Excelente. Questão de educação em geral, assim, esportes, né? Lazer, né? Ela prepara os jovens, né? Prepara os jovens realmente para a vida, né? E também para outros cursos depois de ensino superior, para o curso de ensino superior também. Hoje à frente o diretor Everton Augustin. Exato. Isso aí tu chegaste a voltar depois? Depois de concluir em Ibuti, naquela época se chamava Escola Evangélica Ibuti, né? Hoje é Instituto de Educação Ibuti. Na época, assim que eu concluí, eu fui para São Leopoldo, estudar naquela época se chamava Facteol, hoje chamada como Faculdades Est, onde estudei teologia, né? Estudei teologia durante 3 anos e meio, mais ou menos. Se preparando para ser pastor, gente? Exatamente, né? Para ser pastor, eu acho, até porque meus pais, né, gostariam muito, era o sonho deles, né? Imagina. Se tivesse um filho se formasse como pastor, né? Mas aí depois, né, eu tive alguns problemas nos estudos, que até ali eu nunca tive nenhum problema, sempre passei. Não, explica que problema é esse. Né? O problema, quer dizer, não é um grande problema, mas no primeiro ano eu estudei o alemão, o grego, né, entre outras. Até o grego tudo certo. Claro, até o grego tudo certo, mas aí no segundo ano, né, a partir do segundo ano entrou o hebraico, né, tá louco. Que é o idioma original do Antigo Testamento, aí complicou, né, aí comecei a patinar nos estudos, né,
Eu tive que parar meio ano, voltei. Aquele depois... monte de pontinha, Exatamente. de tracinho. Não, não ia dar certo aquele Não ia dar negócio, certo, né? Eu não. Achei meio complicado Não, demais, eu né? não teria nem chegado Sim, perto dele. isso. Não. Mas daí eu continuei, retornei, parei meio ano, voltei, estudei de novo mais, até 1982 e depois vi, não vai dar, né? Ficou meio complicado, né? E como é que tu foi indo para o rádio? Olha, daí, depois de parar um ano mais ou menos de estudar, né? Comecei a trabalhar e aí fiquei um mês, 2 parado. Lá em Três Passos. Não, ainda em São Leopoldo. Aí o meu querido velho pai, seu Arthur, me ligou e me avisou, tem uma vaga na Rádio Difusora lá em Três Passos. Tem uma vaga, lá estão chamando para vaga para locutor, operador. Daí peguei no mesmo dia, já viajei para lá. E comecei a trabalhar em seguida. Lá trabalhei durante 2 anos e meio, então, na Rádio Difusora, né? Só que foi muito bom, muito legal, né? Só que daí, como eu já conhecia minha agora esposa, a dona Lina, já morava aqui no Hamburgo, ela continuou aqui, a gente meio longe. O coração ficou aqui, então. O coração ficou aqui, o coração né? ficou. Isso me puxou de volta para Novo Hamburgo, né? Aí comecei a trabalhar na Rádio Progresso, né? E em 1986, comecei na Rádio Progresso, e no tempo do Lucindo Amaral, né? E já um mês depois eu consegui também na Rádio União FM, 1986, que na época da Faculdade de Teologia eu já escutava a Rádio União FM e eu achava que legal, na época era muito som ambiental, né? Porque a União FM foi a primeira rádio FM aqui do Vale dos Sinos, né? Verdade. E aí isso acho que me levou assim já aquela vontade de trabalhar em rádio, né? Então comecei na Rádio Progresso, um mês depois comecei também na Rádio União, trabalhava nas duas durante meio ano. E depois, como a gente resolveu oficializar nosso casamento, né? Eu e a dona Lina, eu disse, vou ter que escolher um emprego só, tá bom. Aí escolhi a Rádio União e felizmente, graças a Deus, estou lá até hoje ainda, né? Como é que foi a tua primeira vez com rádio? Como é que tu chegou ao mundo da rádio? Olha, assim, o que eu acho que me influenciou muito desde pequeno, né, pelos meus 7, 8 anos, também foi graças ao meu pai, né, que na época me levou até a Rádio Difusora, lá em Três Passos, para conhecer os estúdios da Rádio Difusora, e eu achei muito bacana, aquilo eu tenho até hoje ainda na minha imagem, na minha cabeça, assim, rádio, legal, eu acho que aquilo me influenciou, porque o meu pai me levou para conhecer a rádio, os estúdios da Rádio Difusora de Três Passos. Aquilo ali fez com que despertasse alguma coisinha aí dentro. Isso, né? Exatamente. Mesmo que eu tinha pensado em outras profissões, como ser fotógrafo, ser caminhoneiro, fotógrafo, ser professor, talvez o pastor, né? Mas não, ficou o rádio e aquilo agora vai ficar certamente até o final da minha vida, né? Se Deus quiser. 30 e quantos anos? 31 anos, vou fazer 31 anos agora esse ano na União FM. Mas mais a experiência em Três Passos antes. Ao todo vai dar uns 34, 35 anos, mais ou menos. Caminhando para 35 anos. Exatamente. Tu pegou os primeiros anos da União, então? Sim. Não fez a União, 36 anos. Isso, eu brinco assim, quando a União era uma menininha ainda, 6 aninhos. Quando a União tinha seus 6 anos. Eu gosto de guardar até hoje com carinho aquelas primeiras imagens. Eu tenho uns vídeos que meus colegas fizeram, quando eu ficava operando, naquela época ainda o disco de vinil, a fita de rolo, aquelas fitas de rolo, né? E disco de vinil, os primeiros, naquela época não tinha CD ainda, mas então era aquilo, era fita de rolo, a hora certa, tudo temperatura em fita de rolo, disco de vinil, né? Era rápido, não dava muito tempo para a gente se afastar, sair do estúdio, porque era pouco tempo mesmo, né? Porque a música é de música. Como é que fazia para ir no banheiro, Egídio? Era complicado, né? Exatamente. A gente tinha, às vezes, tinha uma música, ou duas, no repertório, ali na programação, que daria para a gente dar um número tempo 1, tranquilo. Mais, tranquilo. Mas aí precisava um pouquinho mais de tempo. Daí era complicado. A gente era aquelas 6 horas, né? 6 horas que a gente tinha que se concentrar ali no trabalho e não podia... Tu fez os mais diferentes horários também. Exatamente. Nesses anos todos eu comecei de madrugada, depois trabalhei um tempo à noite, muitos anos durante a tarde, do meio-dia até 6 da tarde, depois de manhã também. E aí, com o tempo foi passando, né, a gente mudou de prédio depois, né, de 86 até 2000, 2001, nós ficamos num prédio menor, né, depois a gente conseguiu
se mudaram para um prédio legal que temos até hoje, né? Prédio atual. E aí, cara, com tudo isso teve sempre mudanças, né? Ano após ano tivemos mudanças na renovação tecnológica, né? E também na programação, né? Depois, principalmente depois que começamos a usar o computador, né? Computador que no início não tinha, né? Nem existia. O computador facilitou um monte a vida. Exato, barbaridade, como facilitou. Como é que era para ficar trocando disco, hein? Olha, isso era... Hoje eu vejo, eu tenho um videozinho guardado ali, onde operava, então na época, isso era assim uma agitação já desde o tempo da radiodifusora. Então, inclusive, me lembro que na época eles faziam muito sorteio de ingresso, né, para o cinema, para bailes e festas. Então o operador era encarregado, além de botar as músicas, né, assim, tinha que ainda deixar o fone aqui assim no ombro e atender o ouvinte, né, participando, dando o nome para participar dos sorteios, né. Ô, Alex, é a nossa vida aqui também, Alex. Não tem descanso. Sim. Então era assim, muito corrido, né, a gente trocar de vinil, né, já tinha que deixar sempre um vinil pronto, escolher aquela faixa do meio ali, né, certinho, né, toca para frente e para trás, no ponto certo, né, da faixa musical, né. Isso hoje eu lembro bem, isso faz me lembrar hoje do nosso colega DJ Renato, né, faz o momento Renato do vinil, né, na Rádio União FM, também do DJ Calunga, né. Então é bom a gente lembrar daqueles tempos, né? Mas é bom complicado. Que eles tenham ficado para trás. Claro, assim. Hoje, então, o que facilitou desde que a gente começou a usar o computador, né? Aquelas músicas. O CD já deve ter sido uma libertação. Sim, foi uma maravilha já a gente poder usar os CDs, né? Só escolher ali. E além do CD também a gente usou um bom tempo aquele mini disc, que se chama, né? O mini disc é parece um disquetezinho pequenininho. Ali a gente já gravava, além de músicas, também se gravava os comerciais, né? Então ali era só dar um toque ali e já largava, porque antes eram as cartucheiras também, que eu não citei antes. Os comerciais, para cada comercial tinha um cartucho, né? Que tinha que botar uma cartucheira com 3 cartuchos, era uma após a outra. Com a seleção. Uma seleção, na sequência, né? Que tinha que seguir no papel ainda na época. As músicas, a seleção musical era também tudo no papel ainda, né? Tinha que seguir. E quando dava algum problema, Egídio? Olha, aí às vezes tinha uma programação especial ali. Não deu né? problema lá com a agulha alguma vez? Não, assim? Isso chegou a dar. E às vezes o disco estava com problemas, acontecia, né? Por exemplo, de trancar a música, começar a repetir sempre a mesma parte da música, né? no vinil. Ou se não, passava direto, né? E começava a andar. O pior era quando era a última música, né? A última música do vinil. E de repente, por algum motivo, o operador se afastava um pouco do estúdio, ou para atender o telefone, e quando via já estava no final ali, rodando que não era mais música, não, o final do disco. Né? Que maravilha! Quero saber desse programa de bandas e músicas alemãs, mas isso na volta do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Egídio Mittelstaedt.